Aleluias! A mídia ficou tão aleluiada que nem ligou meu microfone para eu dar meu glória a Deus aqui no microfone. Que lindo, hein? Alan, eu tô com o mesmo sentimento que você, rapaz. O negócio aqui tá ficando chique, né? Essa galera tá demais. Verdade. Antes da gente entrar na palavra, eu queria saber quem nos visita aqui essa noite. Levanta a mão pro pastor. Temos visitante essa noite. Todo mundo da casa? Todo mundo da casa. Não temos visitantes. Então fique em pé. Vamos pegar o nosso celular nesse momento, tirar aquela nossa selfie, marcar a igreja na rede social. Eu já falei para a mídia, olha, para repostar. Vai ficar o teclado aqui, ó, muito alto. Agora. Tire a sua foto, marque a gente nas redes sociais. A mídia deve ter postado aí no grupo da igreja o link da nossa transmissão hoje. Pega esse link, mande para alguém, para que essa pessoa acompanhe o nosso culto. Talvez a palavra que vai ser liberada aqui seja resposta de Deus para a vida de alguém. Não, talvez seja, né? Não é o tema de hoje ainda. Ver se tem algum visitante, aí já fique perto de algum visitante. Pastor Barnabé aí, que a gente conversou na reunião. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, verso de número 12. Filipenses 3, verso de número 12. O tema da ministração de hoje é autogoverno. Não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Pai, essa é a porção da Tua palavra a qual nós vamos meditar essa noite. Convém, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar, Deus, não aquilo que queremos ouvir, Deus, mas aquilo que o Senhor preparou para nós. Ensina-nos, Pai, a viver um governo do alto aqui na terra. Ensina-nos, Pai, a ser responsáveis por tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Leva-nos, Pai, nessa ministração diante do Teu Espírito, Pai, que o Teu Espírito possa ministrar ao nosso coração, que o Teu Espírito venha nos convencer, Senhor, daquilo que precisamos mudar em nós. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Todo final de ano é muito comum a gente fazer aqui o nosso planejamento de vida para esse ano de 2000 e para o ano que se inicia. Nós, na virada do ano aqui, entregamos para todo mundo aqui o projeto de vida para você desenvolver o seu
para você escrever aquilo que Deus estava trazendo ao seu coração. Eu sei que alguns fizeram, outros não fizeram. Alguns que fizeram estão vivendo aquilo que colocou no papel, outros fizeram e não estão vivendo. Já se passou 31 dias, desde o dia que a gente fez isso, nós já estamos em fevereiro. O ano já começou e um mês já se passou. Talvez a gente olhe para trás para esse mês e perceba que a gente não conseguiu viver aquilo que a gente planejou, ou até mesmo nem planejou nada, nem sabe o caminho que a gente quer trilhar, nem sabe para onde a gente está indo. E nós lemos aqui nesse texto falando, olha, eu prossigo para o alvo. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passaram e eu prossigo para o alvo. E nós vamos nessa noite, talvez se você não fez o seu projeto, eu te convido, no meio da palavra a gente vai falar coisas, e você vai escrevendo projeto de vida para você esse ano. Nós vamos entrar em algumas áreas da nossa vida, a qual você vai poder escrever, e eu vou te direcionar em algumas coisas. Essa palavra surgiu no decorrer dessa semana. Nós estávamos conversando sobre algumas agendas da igreja, sobre algumas coisas que estavam pendentes para serem feitas. E ali no meio daquela conversa, o Espírito Santo falou: nós precisamos nos autogovernar. Eu preciso ser responsável por aquilo que Deus me entregou. Nós tivemos aqui uma manhã hoje excepcional, uma manhã de honra. Nós pudemos honrar todo mundo que serve nessa casa. E uma mensagem que eu deixei no final é: o nosso serviço ele tem que ser com amor, mas existe algo que está acima. O nosso serviço ele tem que ser o melhor ao Senhor. Eu não estou falando que o nosso serviço ele tem que ser perfeito, não, mas ele tem que ser o meu melhor ao Senhor. E só quem vai saber se você está dando o melhor é você e Deus. É você e Deus. Então uma coisa que Filipenses nos ensina, Paulo aqui, só para a gente ter um contexto, Paulo ao escrever essa carta, é uma igreja que ele tem um relacionamento mais próximo. Ele passou mais tempo, e quando ele vai escrever essa carta, ele vai estar preso em Roma. Ele escreve essa carta de uma prisão. E é nessa carta que ele vai falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele estava preso em Roma. Talvez a gente possa pensar: como você pode todas as coisas? Como é que tu não consegue se libertar daí? E ele sendo preso, ele vai falar como um tema central da carta aos Filipos. Sabe qual é o tema central? A alegria não depende da circunstância. A alegria não depende daquilo que você está vivendo hoje. A alegria não depende de como começou o seu ano. Esse início de ano começou para a gente um pouco conturbado. Eu estou falando um pouco, abrindo aqui, sobre a minha casa. Dia 1º, a gente sai daqui do Réveillon, chega em casa para fazer a ceia com a família. A gente encontra o nosso cachorrinho passando mal. A gente não ceia com a família, pega o cachorro, leva para o hospital e horas depois o cachorrinho morreu. Um cachorro que vivia com a gente já há 12 anos. Que simbolizava toda a nossa trajetória de casados. Tive agora um problema no carro da minha esposa, foi para a oficina, a gente estava só com o carro, deu um problema no meu carro, a gente ficou sem carro. Pegamos o carro da minha esposa ontem, e hoje o celular dela parou de funcionar. Sabe como eu estou? Feliz. Não depende da circunstância,
não depende do que eu estou passando, não depende se eu vou ter que gastar um dinheiro que talvez eu não tenha, não depende disso. Paulo estava falando sobre isso. Ele estava falando de uma carreira que a gente precisa trilhar, e ele vai dar para a gente algumas características. Ele vai falar: olha, esqueça tudo que para trás passou. E quando eu falo tudo, tudo vem do grego, que significa tudo. Tudo é tudo. Eu estou falando para eu esquecer as coisas ruins e as coisas boas, porque muitas vezes as coisas boas nos atrapalham. Às vezes a gente vai sentar com alguém e essa pessoa chega: não, pastor, mas olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, aquilo outro, como se isso fosse um troféu para você não fazer nada hoje. Como se isso fosse um troféu para justificar você está fazendo pouco hoje. Paulo está falando: esqueça tudo, esqueça os traumas, esqueça as ofensas, mas ele está falando: esqueça também as coisas boas. Ah, olha, mas eu já ministrei, eu liderava um culto de 2.000 pessoas e eu fazia isso, esquece. O importante é o que eu estou vivendo hoje. O importante é o que eu estou vivendo agora. O importante é como está a minha vida hoje. Depois que eu esqueço, eu preciso prosseguir para um alvo. Mas se eu não tenho alvo, se eu não me planejo, se eu não sei para onde eu vou e o que eu estou fazendo e para onde eu tenho que ir, qualquer caminho serve. Eu não tenho alvo. Como é que eu vou prosseguir para um alvo se eu não tenho um alvo? Em Filipenses 4:11, você pode deixar na NAA. Aqui eu mesclei NVT e NAA, mas eu acho que eu usei mais NAA hoje. Diz assim: dito isso, não porque estava necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que nesse momento ele fala: eu já passei por tudo, eu já estive de barriga cheia, mas já passei fome. Eu já estive vivendo o melhor da minha vida, mas já passei por muita necessidade. Nesse momento que ele estava escrevendo, ele estava preso, passando necessidade. E foi nesse momento que ele encontrou a completude em Deus. E ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo: eu posso passar fome, porque eu sei quem me fortalece. Eu posso passar por uma crise financeira, porque eu sei quem me fortalece. Eu posso passar por uma enfermidade, porque eu sei quem me fortalece. Eu posso passar por um problema, porque eu sei quem me fortalece. É isso que Paulo estava dizendo e ensinando aqui para a igreja de Filipos. Ele estava dizendo: olha, a alegria, ela é triunfante, independente da circunstância. É por isso que a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores, porque independente das circunstâncias, nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Pastor, eu quero viver essa vida, eu quero formar, eu quero direcionar esse meu 2025 de uma forma intencional. Talvez você ainda não fez os seus projetos, talvez você apenas preencheu e não conseguiu viver nada. Mas nós vamos falar aqui de 5 áreas que você precisa mudar na sua vida.
Nós precisamos viver um autogoverno. É interessante, aqui na igreja existem vários ministérios, mas tem ministérios que alinha comigo como fazer e alinhou tudinho certinho, meu amigo, essa pessoa roda sozinho, não me traz uma demanda. A pessoa governa tudo, toda aquela área de influência que ela tem. Ano passado para nós foi o ano da maturidade. Eu cheguei com os líderes que eu discipulava e eu falei para eles: esse ano eu não vou chamar ninguém para o discipulado. Quem quiser ser discipulado, peça. Sabe o que aconteceu? A maioria pediu poucos discipulados. Teve gente que nem pediu discipulado. Sabe o que é isso? Falta de autogoverno. Quando o meu pastor me chama, inclusive essa semana ele me chamou: meu filho, vamos marcar o discipulado. E a gente entrou agora numa outra vertente. Meu discipulado com ele não é mais 1 hora, 2 horas de conversa. Não, eu vou passar o dia com ele. Vou tomar café. Vou ficar com ele, vou para academia. Se ele for jogar bola, eu vou jogar bola com ele. Se ele for aconselhar, eu vou ficar aguardando lá. Em alguns momentos ele me chama: olha, o que é que você aconselha numa situação dessa? Eu vou passar um dia com ele. É um novo modelo de discipulado que a gente alinhou. É o dia. Almoça junto, toma café, vai para academia. É um tempo de qualidade. Mas quando ele me chama, eu já entendo: eu estou falhando no meu autogoverno. Se ele me chamou é porque eu já estou ausente há muito tempo. Se ele está me chamando é porque eu não estou dando prioridade para aquilo que é importante. Essa semana que passou, eu abri a agenda, eu falei com essa galera que eu discipulo, eu falei: olha, essa semana é discipulado. 3 me procuraram. O resto não. Falta de autogoverno. Não fique depois pensando: quem é que o pastor discipula? Esqueça, talvez olhe para você. Você está sendo discipulado por alguém? Você está procurando discipulado? Você está tendo autogoverno ou alguém está governando a sua vida? Ou você precisa de alguém para chegar para você: ó, vamos marcar um discipulado, vamos fazer isso. Ou você precisa de alguém: olha, você precisa entregar isso, você precisa fazer isso. Quem não se autogoverna é governado por alguém. Só que quando eu falo de autogoverno, eu estou falando de um governo associado ao governo de Cristo, aos guipes, a pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Quem ouve o céu governa na terra. Quem ouve o céu governa na terra. José é um dos maiores exemplos que a gente tem. O homem que interpretou os sonhos com a sabedoria de Deus, governou na terra. Quem ouve o céu governa na terra. E o primeiro ponto para esse nosso ano de 2025 é como se tornar mais sábio. Essa semana eu tive um aconselhamento, eu e a pastora aconselhamos um casal. E ali no meio daquela conversa, no meio daquele aconselhamento, aquela pessoa chegou para a gente e começou a colocar: não, pastor, porque eu conheço isso, eu conheço aquilo, e eu já trabalhei com isso, eu já trabalhei com aquilo. A gente trabalhou muito tempo com casais e começou a falar um bocado de coisa. E realmente ele tinha muito conhecimento de várias coisas. E no meio da fala dele, eu cheguei para ele e perguntei, eu falei: o conhecimento é bom ou ruim? E aquela pessoa ali foi rápido em falar: é bom? Claro que é bom. Aí eu virei para ele, eu falei:
ele pode ser ruim. Como, pastor, ele pode ser ruim? Vamos lá. O que é o conhecimento e o que é a sabedoria? Você sabe, ele não sabia discernir. O conhecimento é você ter acesso à informação, é conhecer algo. A sabedoria é a prática do conhecimento. Quando é que eu me torno sábio? Quando eu pratico. Quando é que eu me torno sábio? Quando eu obedeço o mandamento. Só conhecer o mandamento é um conhecimento. Mas quando é que eu me torno sábio? Quando eu obedeço esse mandamento. Aí eu fui para a Bíblia com ele, eu falei, olha, existe na Bíblia, Deus falando para o homem, olha, era melhor que ele não me conhecesse, porque me conhecendo e ainda desobedecendo, é uma situação pior do que não conhecer, porque quem não conhece vive no período da ignorância, mas quem conhece e não obedece, está no estágio pior. Você está me falando que você conhece muita coisa, e eu vejo que conhece, mas sabe o que está faltando para você? Prática do que você conhece. A pessoa chegou para mim com um diagnóstico completo do que eles estavam vivendo, e o melhor, ele já chegou com tudo que ele tinha que fazer. Ele chegou, pastor, eu sou isso, eu estou vivendo isso, e isso está acontecendo, e aqui, ó, eu preciso fazer isso, sabe, é tudo. Às vezes o que está faltando para a gente é sabedoria, é viver aquilo que a gente sabe, é viver aquilo que a gente está ouvindo Deus falar. Não adianta você ouvir o novo de Deus se você ainda não obedeceu o antigo que Ele falou. Não adianta você buscar o novo de Deus se você tem uma direção passada que até hoje você não viveu. Não adianta. Então eu quero dar algumas direções para você. Eu quero te ensinar a buscar um autogoverno na sua vida. Primeira coisa, faça um curso. Qualquer curso. Um curso de teclado, um curso de violão, um curso de canto, um curso profissionalizante, um curso de teologia, um curso, aprenda, não pare de aprender. Faça um curso, aprenda alguma coisa. Coloque um propósito de vida de ler um livro a cada 3 meses. No final de um ano você vai ter lido aí 4 livros. Ah, pastor, é muito, então coloca um a cada 6 meses. No final de ano você vai ler 2 livros. E você já vai ter lido 2 a mais do que você leu ano passado. Mas coloque como objetivo, para você se tornar mais sábio. A sabedoria, ela passa pelo conhecimento, você precisa conhecer para colocar em prática. Não adianta eu buscar sabedoria sem buscar o conhecimento, você precisa conhecer para praticar. E o terceiro, a gente já começou a fazer aqui, mas talvez algumas pessoas ainda não tenham feito. Ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias. Nós criamos um grupo aqui. Grupo de 3 pessoas para a gente ler a Bíblia. Quem já está nesse grupo, levanta a mão, em algum desses grupos. Quem não está em nenhum grupo, levanta a mão. Já se ligue aí, ó. Quem não está, para fazer um grupo. É para ler. E aí você não precisa ler 5, 10 capítulos por dia, é você e Deus, mas você precisa ler a Bíblia todo dia. Se for um versículo, se for um capítulo. Eu criei o meu grupo. Aí eu vi que tinha 3 pessoas lá, mais eu. Aí começou a falar só eu e uma pessoa, e as outras pessoas não estavam falando. Aí eu já fiquei calado. Eu falei, o pessoal quer que eu fique falando, não vou falar não. Aí agora está todo mundo falando. Agora sim eu vou voltar a falar.
Talvez estava esperando que eu governasse a vida deles. Olha, façam isso, ficasse cobrando eles todo dia. Aí eu falei, não, deixa o Espírito Santo incomodar eles. Deixa Deus falar com eles. Mas a gente precisa ler a Bíblia todo dia. Sabe qual é o problema da gente não conseguir viver propósito na nossa vida? Porque eu não leio a Bíblia e você quer começar a ler 10 capítulos por dia. Você vai ler o primeiro, o segundo, no terceiro dia você eu não aguento. Eu não aguento. Começa devagar. Começa, vou ler um capítulo, então eu vou ler um versículo, mas esse versículo eu vou meditar, eu vou compartilhar com os meus irmãos, eu vou falar e ministrar aquilo que Deus falou ao meu coração. Em Provérbios 18, verso 15 diz: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procuram o saber. Precisamos adquirir conhecimento e procurar o saber. A sabedoria só se consegue buscando. Em Provérbios 9:9 diz: instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria, ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. A Escritura é tudo que a gente precisa. Lá fala de tudo que você realmente precisa, está lá. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia nos aperfeiçoa em tudo. Eu não sei o que você precisa. Pastor, eu estou com crise no relacionamento. Leia a Bíblia, ela vai te aperfeiçoar no relacionamento. Eu estou com crise de relacionamento com as pessoas. Leia a Bíblia. Eu preciso melhorar como profissional. Leia a Bíblia. Eu estou com as minhas emoções, com a minha alma bagunçada. Leia a Bíblia. Eu estou com insônia, não consigo dormir. É um remédio que funciona com todo mundo. Você não consegue dormir, está com insônia? Pegue a sua Bíblia e comece a ler. Vai te dar sono na hora e você vai dormir em paz. Vai dar sono. Mas leia a Bíblia. Em Salmos 119, verso 9 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pastor, eu não consigo parar de pecar. Tem um pecado que eu peço perdão e depois eu vou lá e cometo de novo. Eu peço perdão e vou lá e cometo de novo. Talvez está faltando a gente guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Paulo, na carta de Filipenses, ele vai dizer, lá no capítulo 4, verso 9: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponha em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo estava dizendo, olha, pratique tudo aquilo que vocês ouviram e viram em mim. Não adianta conhecer, não adianta saber como faz, nós precisamos praticar. Quem vai ser o melhor jogador de futebol? É aquele que sabe todas as técnicas de chutar na bola, de bater na bola, de fazer uma marcação, ou aquele que pratica? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra daquele jogador de futebol, Oscar. E ele é um cara gigante, ele
Na palestra ele fala, as pessoas me apelidaram de mão santa. Mas as pessoas não sabiam como era o meu estilo de vida. Toda vez que acabava o treino, todo mundo ia embora para sua casa, para o hotel, para a concentração, e o Oscar ficava treinando arremesso de cesta. Ele só saía do treino quando ele arremessava 1000 vezes. E ele fala, as pessoas falam que a minha mão é santa, na verdade ela é treinada. Eu pratiquei. Eu vi o Oscar numa atividade onde vendaram ele estava de olho fechado. E ele pegava as bolas e acertava todas, de olho fechado. Não é uma mão santa, é uma mão treinada. É uma mão de alguém que praticava. O que falta para nós é praticar. Então, para eu me tornar mais sábio, eu preciso fazer um curso, eu preciso ler livros, e eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Se você ainda não fez seu projeto de vida, já pega essas 3 dicas. Vamos falar agora sobre a segunda área, saúde. O que você precisa fazer? Você precisa cuidar melhor da sua alimentação. Hoje eu vi um vídeo da nossa nutricionista aqui. Não coma suas emoções. Tá vendo? Foi divulgado à tarde, eu já assisti. Preparando a palavra, olha aqui, Deus falando aqui, olha, conectando com a palavra. Nós precisamos nos alimentar melhor. E eu não estou falando só do que comemos, eu estou falando também sobre a hora que comemos. Porque tem gente, eu me alimento bem, mas aí pula a refeição, não toma café, às vezes não almoça, às vezes não janta, daqui a pouco está lá com gastrite. Nós precisamos melhorar a nossa alimentação. Precisamos praticar atividade física todos os dias. Eu não estou falando de você ir para uma academia todo dia. Eu não estou falando de você ir lutar Muay Thai com Bolo Thai todo dia, até porque você não ia aguentar, porque o bicho é bravo. Eu treinava com ele, antigamente eu treinava 3 minutos, eu ficava morrendo. A gente foi treinar a última vez agora, ele cansou e eu não cansei. Eu não, bora. Ele ia, pastor, peraí, deixa eu beber uma água. Mas a gente precisa treinar, meu irmão, vai caminhar. Pega aqui, quem mora aqui perto da igreja, meu irmão, pega aqui, vai caminhar aqui, ó. Chama a esposa, chama o cônjuge, chama um amigo, vai caminhar. Todo dia fazer uma atividade física. E terceiro, respeite o princípio do descanso físico e mental. A gente precisa descansar. Aí sabe o que acontece, Anderson, quando eu falo isso? Olha, você precisa descansar. E a pessoa, beleza, precisa descansar. Aí se mata trabalhando a semana toda, aí quer descansar na hora do culto. Não, pastor, eu vou ficar em casa descansando na rede, assistindo online. Aprenda a descansar. Descansa a sua mente. Descansa o seu corpo. A gente precisa descansar. Deus, Ele é intencional. Quando Ele cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, não significa que Ele precisava descansar. Mas ele precisava ensinar algo para a criação, que a criação precisa descansar. Às vezes a gente não consegue viver e participar de um lazer, porque a gente está cansado, porque a gente está trabalhando, está se envolvendo em várias atividades. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, hoje a gente vai ler um bocado de versículo. Diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo.
Nós precisamos honrar a Deus com o nosso corpo. Hoje nós fizemos uma manhã de honra. Foi muito bom. Mas nós precisamos honrar ao Senhor com o nosso corpo. Precisamos nos importar com a nossa saúde. Em 3 João, capítulo 1, verso 2 diz: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim vai bem a sua alma. A saúde no corpo gera saúde na alma. A saúde no corpo gera saúde emocional. Talvez as nossas emoções estejam desequilibradas, porque a nossa saúde corporal está desequilibrada. Tem coisas que a gente acha que é demônio, mas é colesterol. Tem coisas que a gente acha que é demônio, mas é hormônio. Está desregularizado. A gente tem a sensação que a gente é eterno. Mas, meu amigo, se você já passou dos 35, vá no endócrino, veja como estão seus hormônios. A testosterona baixa. Ah, pastor, mas eu estou aqui tinindo, parece Josué e Caleb, quando eu era jovem. Calma, a testosterona baixa. Os hormônios, eles vão desregular. E a gente acha que é demônio, é hormônio. Precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos fazer check-ups gerais. A saúde do nosso corpo gera a saúde na nossa alma. 3º ponto: renove a sua mente. A alma está ligada à mente. A alma é o centro das emoções. É o que nós sentimos, pensamos, os nossos traumas, frustrações, seguranças e inseguranças, estão tudo lá na nossa mente. E se eu não renovar a minha mente, eu posso adoecer no corpo. Da mesma forma que o meu corpo estando bem, eu gero saúde emocional. Se as minhas emoções não estão bem, elas geram desequilíbrio no corpo. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos viver uma vida leve, sem amarras, sem amargura. Precisamos viver sem peso. Precisamos liberar perdão e pedir perdão. Precisamos viver leve. Porque quando a gente não faz isso, a gente amarra as nossas emoções. Não se entregue à ansiedade, à depressão, ao estresse, às preocupações. Em Salmo 42:5 diz: Por que está abatida a minha alma? Por que você está tão triste? Espera em Deus. Quem renova a sua mente diz não à depressão, e não à ansiedade, e não ao estresse. Se você está vivendo deprimido, ansioso ou estressado, é porque você precisa renovar a sua mente com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Salmos 25, verso 1. Você vai ver que Salmos, o salmista, ele vai ministrar muitas vezes as emoções dele, a alma dele. E esse salmo, ele vai dizer: A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti eu confio.
Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procederem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Quarto e penúltimo ponto: vida financeira saudável. Só quem quer o milagre de Deus dá um glória a Deus agora. Achou que eu não ia falar da vida financeira, né? Em Lucas 14, verso 28. Rapaz, a mídia hoje está perfeita. Eu falo, ela já está colocando aqui, ó. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Esse texto ele está falando sobre planejamento, que nós precisamos nos planejar. Às vezes a gente não se planeja para o dia mau, a gente não faz reserva, a gente ganha o nosso salário e gasta todo. Aí sabe o que acontece? No dia que eu estou doente, no dia que eu paro de trabalhar, eu não tenho nenhuma reserva, porque eu não planejei o dia em que eu não tivesse o recurso. Eu gastei tudo. Eu não planejei para o dia mau. Eu queria deixar uma chave para você. Se a gente não planeja o presente, a gente não consegue planejar o futuro. Sabe por que a maioria dos planos para o futuro não funciona? Porque a gente não planeja o presente. A gente chega lá no nosso projeto de vida e coloca: eu vou ter uma vida mais saudável, eu vou perder 20 quilos. Você botou a tua meta para o final do ano. Você planejou o futuro, mas você não planejou o presente. Sabe qual era o planejamento do presente? Eu vou me alimentar melhor todos os dias. Eu vou fazer atividade física todos os dias. Eu vou caminhar com meu cônjuge todos os dias. Aí você está planejando o presente. O que falta para a gente é planejamento do presente. Quem planeja o presente não vive chegando atrasado. A gente se atrasa porque não planejou o presente. Eu gosto de futebol. E algumas pessoas aqui eu sei que gostam, que vão para estádios. Sabe o que está acontecendo nos estádios? As pessoas não planejam a hora de chegar e chegam juntas ao mesmo tempo. Quando você chega lá, tem uma fila imensa para entrar. Hoje a nossa cidade recebeu um jogo do Flamengo e do Botafogo. Eu estava acompanhando pela televisão, quando eu olhei, antes de começar o jogo, o estádio já estava quase lotado, todo mundo chegando cedo. Todo mundo planejou a sua ida para o estádio, para não pegar engarrafamento, para não pegar sufoco. Só que às vezes a gente não consegue fazer isso com coisas básicas. Tem gente que fala: não, pastor, não planejo porque Deus é que o plano vem de Deus. Às vezes a gente faz os nossos planos e Deus chega e bagunça tudo e faz tudo diferente. É verdade. Mas é melhor você estar planejado e Deus chegar e bagunçar os seus planos, do que você não ter plano nenhum e não saber para onde ir. E quem não tem plano, Deus não consegue nem bagunçar o plano, porque não tem. Deus quer chegar: olha, eu sei o plano que eu tenho sobre você, não é o teu plano, não, mas tu não tem nem plano, nem planejou. Às vezes a gente limita a Deus.
Às vezes a gente chega e fala: não, eu não vou fazer isso porque isso é muito grande. Mas será que o teu grande é grande para Deus? Essa igreja, a gente começou essa igreja aqui já. A gente tinha quantas pessoas no início, pastor Anjo? 25, 30, Alain, é isso? Por aí, né? O pastor chegou para mim: pastor Saulo, a oferta do pessoal aí, com os dízimos, quanto é que dá? Dá para pagar o aluguel pelo menos? Eu falei: pastor, eu vou fazer as contas aqui, olha, dá para pagar aqui 1/4 do aluguel. 1/4. Mas a gente precisa ter plano. Olha, eu já tenho 1/4. Os 3/4 é contigo, Jesus. Traz, Deus trouxe. Nós começamos essa igreja aqui com 30 pessoas. Tem gente que, onde era a igreja de vocês antes? Não, sempre foi aqui. Sempre foi aqui. E a gente não alugou só esse templo não, a gente alugou o anexo, porque aqui existia um aluguel para cá e existia um aluguel para o lado, para o anexo, onde é o Kids. A gente alugou os dois. Não me pergunte como a gente pagou, mas sempre a gente nunca atrasou. Nunca atrasou. Às vezes do nada vinha uma oferta, já ia vencer a boleta, a gente não tinha o dinheiro e vinha uma oferta de alguém, pagava. Mas a gente tinha um projeto, tinha um plano. Planeje. Em Filipenses 4:19, Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A dificuldade que eu tenho para sonhar pouco é a mesma que eu tenho para sonhar grande. Só que o meu grande não é grande para Deus, o meu extraordinário para Deus ainda é micro. Ele fala que os pensamentos dele são muito maiores do que o meu. Cara, quando eu ouço esse versículo, é Deus, então eu vou aloprar no meu pensamento agora. Eu quero ver se o teu vai ser maior. É maior. É maior. Precisamos governar o nosso agora. E por último, precisamos mergulhar em um nível mais profundo da nossa vida espiritual. Em Jeremias 20:13 diz, e o louvor pode ir subindo já: vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. Em Salmos 103, verso 3 diz: exultem em seu santo nome, alegre-se todos os que buscam o Senhor. Busque o Senhor em sua força, busque sua presença continuamente. O verso 4, 103, 3 e 4. Continuamente. Será que estamos buscando o Senhor continuamente? Eu estava assistindo o culto GIPS, e quando eu não estou, eu estou acompanhando online. E eu vi você falando: o pastor Saulo não estava aqui para falar, para eu mandar a galera sentar. Mas o Alan falou algo na ministração do GIPS que tocou meu coração. Ele falou que ele tem uma prática de jejuar um dia na semana, por 7 anos já isso, né? 7 anos. E eu olhei para aquilo e falei: caramba, eu não estou fazendo isso. Não é um voto, eu vou jejuar 10 dias, eu vou jejuar 40 dias. Ele está 7 anos jejuando um dia por semana. Há 7 anos já. Eu não sei se você acompanha o pastor Josué Gonçalves, mas aquilo que começou para ele como um projeto anual de fazer atividade física todo dia, agora já passou para 2 anos, ele já está no 400 e poucos dias já, fazendo atividade todo dia.
Eu lembro, ano passado, quando ele esteve aqui, eu fui deixar ele no aeroporto, parece que ele perdeu o voo, e aí eu ia pegar ele para deixar no hotel. Ele, não, meu filho, não te preocupa. Sabe o que ele foi fazer? Depois eu vi na história dele, ele pegou, botou um tênis e ficou andando lá no estacionamento do aeroporto. O avião dele atrasou, o pastor Igor queria levar ele para um quarto, para ele descansar, para pegar o outro voo. Ele não quis, ele foi fazer atividade física, porque senão ele ia perder aquele dia. A gente precisa mergulhar em um outro nível com Deus. A gente precisa buscar mais o Senhor. Fique em pé. A gente pode tocar aquela que a gente cantou por último, o altar sou eu. A gente precisa buscar mais o Senhor. A gente precisa ter um plano. A gente precisa de um autogoverno. Mas esse autogoverno não é eu no centro, não. O autogoverno é um governo do céu na terra. O autogoverno é Deus me guiando, é Deus me movendo, é eu tendo um plano. Se Deus não me falar nada, eu tenho um plano de prosseguir para o alvo. Eu tenho um plano de esquecer das coisas que para trás ficam. Eu tenho um plano de esquecer até as coisas boas que eu já fiz, porque às vezes a gente se vangloria. Não, porque na outra igreja eu fazia isso, eu fazia aquilo. Esqueça o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? Qual é o nível de entrega que você está vivendo hoje? Quão mergulhado você está em Deus? Quão mergulhado você está na palavra? Chega das pessoas me governarem, chega de eu responder à cobrança de outros. Chega de pessoas me pedirem para ter um discipulado. Não, eu vou me autogovernar, eu preciso e eu vou buscar. Eu vou pedir o aconselhamento. Está aí as quartas-feiras. Toda quarta-feira eu me disponibilizo, fico com a tarde livre para atender as pessoas. Célia estava de férias, pastor, está funcionando, as pessoas estão vindo. Não estão buscando. Um ou outro aparece de vez em quando. Aí as pessoas reclamam, não, porque hoje a gente não tem acesso, a gente não tem quem nos oriente, a gente não tem. Vocês têm. Nós somos uma igreja que investe em discipulado. Talvez você não seja discipulado por não procurar um discipulador. Nós somos uma igreja que investe em aconselhamento e atendimento. E olha aqui, se eu pudesse chegar, olha pastor, eu tenho 3 empresas, eu tenho vários negócios para fazer, eu vou só pregar nos cultos, eu não vou aconselhar, eu não vou estar na igreja durante a semana. Eu poderia chegar para o pastor e falar isso. Mas eu entendo que o meu chamado de Deus é mais importante do que as minhas empresas. Eu estava com agenda, um casal nos procurou quarta-feira, eu estava com agenda no trabalho, eu tinha que levar a Ceasa para o trabalho, e eu cheguei para ele, falei, quando você me chamou, eu parei tudo para te atender. Quem já teve experiência de me procurar para um atendimento? Às vezes as pessoas se espantam, chegam, pastor, eu queria conversar com o senhor, quando o senhor pode? Eu falo, agora. A pessoa, o que agora? É agora, eu consigo te atender agora. Às vezes a pessoa não está preparada para conversar naquele momento. Não, mas pode ser amanhã? Pode também, pode. Você é responsável pelo seu presente.
As coisas que para trás ficaram, deixa para trás. Ela só serve para entender quem eu sou hoje. Só para isso. Mas o meu agora é responsabilidade minha. Pastor Albino falou isso há 2 cultos atrás. O altar sou eu. Deixa ele queimar. Feche teus olhos. Sobre o altar, e o altar sou eu, podes vir queimar. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu, podes vir queimar. Arderá sobre o altar, e o altar sou eu, pode vir queimar. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu, pode vir queimar. Arderá sobre o altar, e o altar sou eu, pode vir queimar. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu, pode vir queimar. Diminua.
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos todos. Diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Humildade, servos de todos os Queridos, nós já vamos participar da Santa Ceia, mas eu sinto no Espírito que Deus ele quer derramar algo sobre pessoas. Nós falamos sobre um governo que vem do alto para a nossa vida. Eu sei que alguns já fizeram projetos pessoais de vida para esse ano, outros ainda não fizeram. Tem gente que fez e ainda não conseguiu cumprir ou viver. Mas essa é uma noite de novo começo, de você realinhar o seu projeto com o projeto do Senhor, de você buscar mais sabedoria, de você cuidar da sua saúde, de você renovar a sua mente, de você buscar mais intimidade com o Pai. Eu não sei qual foi a área que Deus falou contigo. Talvez Ele falou em todas, talvez Ele falou em algumas. Mas se Ele falou e você quer se reposicionar essa noite, eu dei algumas diretrizes, mas talvez o Espírito esteja falando algo específico com você. Eu quero te convidar a vir aqui ao altar do Senhor, se alinhar com isso que o Espírito Santo está te falando. Eu creio que esse ano nós vamos viver um derramar nunca visto ainda nas igrejas. Mas sobre o futuro eu só posso profetizar. Agora eu sei que para eu viver isso eu preciso viver coisas no presente. Talvez seja começar jejum, talvez seja ler a Bíblia todos os dias, talvez seja cuidar melhor da minha saúde, talvez seja buscar mais o Senhor. Eu não sei o que é, eu sei o que é o meu. Mas eu quero te convidar a vir aqui ao altar. Se você tem algo para acrescentar na tua agenda, no teu projeto de vida, vem aqui ao altar para nós orarmos por você. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus de lua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Servos de todos os irmãos, que despeça, Deus de lua, que apareça, eu me constranja com a sua glória, de todos seu amor, infinita unidade, servo de todos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós te pedimos, Pai, inunda-nos, Pai, com essa alegria que Paulo tinha, que não dependia das circunstâncias, não dependia se ele estava com a despensa cheia ou vazia, ele vivia alegre em qualquer situação. Ele governava sobre as circunstâncias, ele governava sobre a adversidade, ele governava sobre o dia mau, Senhor. Ensina-nos, Pai, a viver o governo do céu aqui na terra. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida de aliança, aliançado com a direção que o Senhor nos dá. Muitas vezes procuramos o novo, mas não vivemos a última palavra que o Senhor liberou. Ensina-nos, Pai, a alinhar a nossa vida com o Teu querer. Ensina-nos, Pai, a ser não apenas ouvintes da palavra, não apenas ouvintes de um culto, de uma ministração, mas leva-nos, Pai, à prática dessa palavra. Eu oro, Pai, para que cada um dos Teus filhos e filhas aqui essa noite possam viver e praticar tudo aquilo que o Senhor está ministrando, tudo aquilo que o Senhor está falando, tudo aquilo que o Senhor está dirigindo, tudo aquilo que o Senhor está aprumando. Nós declaramos um novo caminho, nós declaramos
Senhor, o ajuste de rota, Deus. O ajuste de rota, Senhor. Leva-nos para o teu destino. Ensina-nos a prosseguir para o alvo, Deus. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecendo dos traumas. Esquecendo das ofensas. Esquecendo, Senhor, daquilo que temos com um troféu de orgulho pelo que fizemos ou pelo que conquistamos. Ensina-nos a viver o agora. Ensina-nos a viver o agora, o hoje. Ensina-nos a planejar o hoje. Ensina-nos, Pai, ensina-nos. Ensina-nos, Pai. Oh, Jesus, nos abraça com o teu abraço de alegria. Nos abraça, Senhor, com o teu abraço de alegria. Restaura, Deus, aquilo que se perdeu. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Pode me queimar, o fogo arderá sobre o altar. E o altar sou eu. Pode me queimar. Amor e boa alegria, dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluias! Nesse momento nós vamos participar da Santa Ceia. Talvez se pergunte, pastor, quem pode cear? Todo aquele que já confessou o Senhor Jesus como seu Salvador. Independente se você é membro dessa casa ou não, você é convidado a ceiar conosco. Nós vamos estar orando pelos alimentos. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar, querido Deus. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para te agradecer por mais uma Santa Ceia, pela oportunidade de estar em comunhão, Senhor, contigo e com os nossos irmãos. Pai, nesse momento nós consagramos a Ti esses elementos que estão aqui, o pão e o suco de uva, Senhor, que representam o Teu corpo ali, derramado ali naquela cruz do Calvário, Senhor, por amor a nós. E nós estamos aqui gratos a Ti mais uma vez, renovando a nossa aliança contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Você pode vir pegar o seu cálice, o seu pão. Em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: porque eu lhe transmiti aquilo que também recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Vocês podem comer do pão. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice e é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada um de vocês come desse pão e bebe desse cálice, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Antes de tomar do cálice, nós temos o hábito como família de renovar a nossa aliança com o nosso irmão. Renove a aliança com o seu irmão. Eu renovo a minha aliança com você. Deixe.
vamos orar encerrando o nosso culto. Dê a mão à pessoa que está do seu lado aí, feche os corredores. Não deixe ninguém sozinho. Corredores fechados. Aproveite e pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está em célula? Convide ela para sua célula. Fale aonde é. Falando em célula, vai inaugurar uma célula amanhã, hein? Tem aí a arte da Sacramenta? Célula da Sacramenta. Você que mora na Sacramenta, temos célula da Sacramento, olha, ao lado da Caixa Econômica. De repente já é a vida financeira subindo aí, do lado da Caixa Econômica, olha, é profético esse negócio aí. Quem está precisando aí do Minha Casa, Minha Vida, ó, vai para essa célula aí, do lado da Caixa Econômica. Mas vamos orar, oremos. Amém. Quem quiser mais informações sobre a célula, o Marco e a Valena, que já lideraram uma célula, estão retornando, né, na liderança da célula. E glória a Deus pela vida deles, né? E eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso ali. Amém? E aí você pode, se você tiver interesse, pegar informações com eles, tá bom? Só lembrando, tá, gente? Essa semana temos culto quarta-feira e culto de mulheres, como foi falado, sexta-feira. Tá bom? Aguardamos vocês aqui, olha, 19h30. Quero ver todas vocês aqui, amém? Então vamos orar. Só um minutinho, pastora. Já que teve a merchan do culto de mulheres, Macharada vai ter uma comunhão da gente, tá? Vamos organizar aí, da vez se vai ser churrasco, vai ser hambúrguer, vai ter um momento de lazer, já o jogo de botão, dadinho, vai ser um tempo de lazer entre os homens. Então, fiquem ligados aí, a gente vai deixar as mulheres, vai levar os filhos, né, para a comunhão, e deixa as mulheres aqui muito bem, no culto, tá bom? O Ministério Kids vai ser lá nos homens, tá, gente? Sim. Olha, a mulherada gostou, apoiado, gostaram aí, ó. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto abençoado na tua presença. Queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos, Pai, tudo o que foi falado aqui, Senhor, e que venha frutificar em nosso coração, Senhor, e que nós possamos, de fato, colocar em prática o conhecimento que nós temos adquirido aqui na tua casa, em nossa casa também, Senhor. Nós possamos praticar a tua palavra dia após dia. Pai, nós te pedimos uma semana abençoada, livra-nos de todo mal, Senhor, ser conosco em todos os nossos passos, em nome de Jesus, amém. Amém. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a nossa família, porque Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. só quem vai para o céu dá um abraço em pelo menos 5 pessoas. Se você deseja pegar suas fotos do culto, leia esse QR Code aí que está aqui, estão as fotos. Minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Diga, escudo para os que nele que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.